Pessoal, backtest dia 14 de setembro. Primeiro candle abre aí já devolvendo um fundo, né? A gente nota ali essa situação aqui, ele abre abaixo, já jogando o preço para cima, vai buscar a região aqui dos topos, esse ponto de parada que não havia sido testado, e fecha acima do último topinho. Então, o ideal é esperar o candle 2 para ver se ele vai confirmar, se ele vai negar, que tipo de situação vai ter nesse ponto aí. O candle 2 fecha carequinha na região do nosso primeiro 50% do dia, dando uma possibilidade de compra no candle 3, né? O que eu queria que ele fizesse? Ele deveria um pouquinho mais essa região aqui para voltar a subir. A gente tinha um ponto de negação aqui para primeiro alvo, ou de repente buscar o topo, né? Eu acabei não entrando por falta de um teste legal no candle 3. Então a probabilidade do candle 3 seria aí violinar esse ponto para procurar fazer um movimento altista. O candle 3 sobe, aí ele me deixa um pouquinho confuso aqui nessa situação por conta disso aqui que ele faz, né? O ideal mesmo é que ele fosse para onde? Que ele fosse romper o candle anterior. Ele não rompe e fecha abaixo desse possível 50% com um ponto de negação. Então eu preferi aguardar o candle 4, porque de repente ele poderia seguir esse sentido da operação e voltar para baixo, beleza? Mas como a gente estava com um viés um pouco mais de comprador, né, pelo fato dele já ter parado no 50, já ter vindo do fundo, eu preferi não fazer operação no 4 e esperar ele se decidir aí. Aí com a não queda do 4, tá liberado aí a compra no candle 5. Basta você colocar a FIBO na nova máxima, na nova mínima, você vê que ele segurou nessa região desses 50%. Então, a probabilidade do candle 5 para mim era só uma, buscar agora o topo, beleza? Ele não dá alvo, né? Ele já chega ali na região de topo, ele ainda não dá o alvo no máximo aqui, então pode ser que o candle continue aí a subir. O que esse cara faz? Ele nega o topo, fecha esse candlezinho vermelho e olhando no ponto de rompimento ele está fazendo uma confirmação. Então, o que eu espero do próximo candle? Se ele abrir testando esses pontos aqui de novo, eu tenho venda. A venda pode ser até onde, pelo menos? Máxima, mínima e 50%, né? Deste último movimento. Então, se ele abre testando esses pontos aqui, talvez já ocasione uma venda pela negação do topo, né? Vamos ver o que ele faz aí. Beleza, ele fez melhor do que isso, né, galera? Ele veio buscar o nosso fundo lá dos 60 minutos, que era esse cara aqui, ó, o candle exorcista aqui, que era um fundinho. Então ele foi lá, violinou. A hora que esse candle voltou aqui, eu fiz essa venda. Peguei essa venda toda aí. E esperei o candle fechar para ver se dava continuidade ou não. Ele estava vindo de rompimentos, né? Rompeu aqui, rompeu o fundinho, rompeu o candle anterior, negou. Então eu poderia colocar a FIBO nele e poder administrar essa situação aqui. O próximo candle poderia ter uma probabilidade, já que ele está recuando, vir fazer o teste nesse ponto, ou de repente até aqui, para voltar a descer, né? Vamos ver o que ele faz aí. O candle 8 só sobe. Então ele tira a probabilidade de continuidade do movimento de queda nesse instante, né? Ele fez a última negação do rompimento, negou essas regiões aqui. Então a gente espera que o candle 10 teste, faça alguma coisa nesse sentido para buscar os alvos lá em cima, né? Ele nega de novo essa situação, então aqui já inverte o movimento. Ele volta a ficar abaixo do candle 6, né, que foi o último rompimento, devolve todos os demais aqui. Então aqui a grande probabilidade é que o candle 10 dê continuidade no movimento de baixa para buscar o alvo, né? Se ele está vindo de lá e não deu conta de romper o topo, ele volta para as mínimas. Então vamos ver o que o candle 10 faz.
Ele vai, fecha a careca, a gente conhece bem, de novo, né? Não dá o alvo na mínima, então há possibilidade do Candle 11 testar aqui e voltar a fazer pullback, pelo menos até essa região desse novo 50%. Vamos colocar FIBO. Nesse ponto. Tinha esse também, que podia ser trabalhado, máxima, mínima e 50%. Também existe, lógico, a possibilidade dele já abrir direto para cima, sem dar alvo embaixo e cair, né? Mas como ele já está muito próximo da mínima do fundinho, a maior ele já testar e tentar fazer o pullback, né? Ou de repente negar o movimento. Ele faz isso, então ele viu ali no candle anterior e vai para a região de pullback. Com esse fechamento aqui, pessoal, não tem jeito. É uma venda praticamente garantida no próximo candle, né? No candle 12. Ele testando de novo esse ponto aqui, região dos 50%, alvo inicial, essa mínima aqui, do candle 11, né? Ele respeita, ele ainda não dá alvo, então há possibilidade do próximo continuar esse movimento. Ele continua o movimento, ele faz rompimentos, né? Rompe esse, deixa tudo para baixo aí. Então o próximo candle pode testar aqui, descer, ou de repente até testar aqui, que ainda não houve teste, né? E espera ele fechar aí. Com o fechamento do candle 14, ele faz uma confirmação do último fundo, né? Então ele se mantém abaixo do fundo. A probabilidade do próximo candle é testar e continuar caindo, né? Lembrando que aqui, galera, nesse ponto, o candle 1 de 60 minutos havia fechado. E aqui eu já comecei a ver compra. Por quê? Olha só esse movimento que ele tinha feito nos 60 minutos. Máxima, mínima. Estava vindo lá dos 50%, que era fundo rompido, e negou, né? Ele fechou para dentro do movimento, que foi o candle 13, com o fechamento do candle 13, né? Então, nessa situação aqui, eu já estava esperando um possível retorno desse preço, né? Porque o próximo candle de 60 minutos pode fazer o quê? Violinar e voltar. É o mesmo padrão que a gente vê nos 5 minutos, ó, máxima, mínima, fundo duplo. Então, ele pode testar para baixo e voltar a subir. Então, quando fechou esse candle, eu ainda falei lá no grupo, ó, ele parece que falhou o gráfico de 60 aí. Então tem uma grande possibilidade disso aqui que está acontecendo, ser uma violinada para voltar para dentro do movimento, beleza? Então nesse ponto eu ainda não fiz nada, né? Ele ainda está fazendo um pullback aí, nessa situação, então o outro poderia descer. E aí o 15 faz esse movimento, que é justamente quando o candle 2 de 60 dá a agulhada, né? Então, o candle 16, pessoal, a hora que ele começa a voltar, a subir sem freio, a hora que ele começa a devolver a mínima do candle 13, eu bato uma compra aqui, eu arrisco, por causa dos 60 minutos, tá? Justamente pela quebra, falha de fibra que ele teve aqui nessa região. Então, eu dou uma de louco aí e bato com o candle subindo aí. Obviamente, como eu tinha essas situações aqui de fundos, eu fiz a parcial nesse ponto aqui, tá? Ele já testou e subi com um contratinho só. Vamos lá que ver o que ele faz. Aí, ó. Esse candle aqui que ele já faz, ele começa a subir. Minha entrada foi mais ou menos aqui e minha parcial foi aqui. Eu entrei com 3, saí com 2 e deixei um rodando, né? Aqui a gente teve a primeira negação. Aqui ele ainda fechou abaixo, mas até então eu só via alta, né? Ele poderia fazer o quê? Máxima, mínima, 50%, voltar a testar, ou só testar o ponto de negação e voltar a subir. Aí ele quase não testa nada, né? É basicamente aquele teste nessa última negação, mas nem isso ele foi buscar. Então não deu nem para acrescentar, não deu nem para fazer nada. E aí o preço só foi sem muita, na minha opinião, oportunidade de entrar, né? Aqui ele devolve esse fundo,
ele só testa isso. O ideal é que pelo menos venha no nível de rompimento, né? Para a gente ter um espaço aí para trabalhar o preço. E aí nesse candle aí foi o que ele me tirou, porque a hora que ele chegou no topo, eu fui apertando, né? E na volta dele eu já saí. E com esse ponto aqui que ele fechou, eu até acreditei que o próximo só ia fazer isso e voltar a 50%, viu? Era a probabilidade que eu tinha, apesar que ele estava tendo uma confirmação de rompimento ainda, né? Então poderia bater aqui e voltar lá em cima do topo. O lance foi que eu acho que ele foi direto para cima. Vamos ver aqui. Isso. Ele praticamente deu um testezinho para baixo e foi lá para cima tentar fazer rompimento de topo, né? Aqui a gente tem uma situação. Ele deveria romper o candle anterior. Ele para no meio do caminho. Então, se o próximo candle 21 abre testando as máximas, dá venda. Ele pode buscar até esse ponto aqui. Agora, se ele abre testando para baixo esse ponto aqui, ele pode querer voltar a romper o topo, né? E aí, o lance foi que... Vou colocar a FIBA nele aqui. Ele não foi para cima primeiro, ele veio direto para baixo, buscar essa região aqui de 50%, né? Apesar dessa uma região que não tinha ponto de parada relevante, não ser isso aqui, assim, eu não esperava uma compra no vazio aqui, né? Então, o que aconteceu? Na abertura do candle, lá no 2 minutos, eu vi que ele já estava fraquejando, então eu entrei vendido. E aí, quando ele chegou aqui e não começou a ganhar, eu fiz a parcial e esperei. Né? Aí o cara ele me tirou do zero, né? Porque justamente ele veio fazer o quê? Como ele não veio negar aqui em cima, ele veio buscar 50% para voltar a subir. Então foi isso que ele fez, né? Porque aí a hora que eu vi isso aqui no 2 minutos, foi esse candle que é o 52 devolvendo esse gatilhinho. Então aí eu já saí fora, né? Porque a probabilidade agora era de romper o topo. E aí, de fato, ele rompe o topo, o outro vai embora. E aqui a gente teve um ponto de negação, né? Negação de topo aí. Vou colocar a FIBA, aqui está ganhando, aqui está ganhando. Então, nesse ponto aqui, a gente tinha uma probabilidade do preço testar a negação e voltar a continuar descendo, né? Só que a gente vê que é o careca. Se eu não me engano, nesse ponto, no 15 minutos, ainda estava trabalhando o preço. E como faltava acho que uns 3 minutos para fechar, alguma coisa nesse sentido, eu preferia aguardar, porque no 15 minutos ele poderia estar fazendo o quê? Uma confirmação desse rompimento aqui. E aqui a gente está na região do topo, e ele fechou careca, o próximo pode violinar e querer confirmar o rompimento no 15 minutos, né? Então, ele podia, se ele viesse direto para cima, fazer a negação para cair também, né? A gente tinha isso em mente, mas o cair dele poderia ser no topo devolvido. E aí, com o fechamento desse cara aí, eu caí na bobeira de olhar no 15 minutos. E o que eu vi lá? Eu não costumo olhar, tá, galera? Pessoal que acompanha aí, eu não costumo olhar, mas hoje eu caí na bobeira de olhar e aí rolou meu primeiro stop aí. Porque que eu vi aqui? Confirmação, né? Tudo bem, ele já tinha dado alvo nos 60 minutos, tinha todo esse potencial de queda mesmo, né? Mas isso aqui poderia ter sido uma confirmação de rompimento de topo, e esse aqui poderia testar para voltar a subir. E aí eu acabei arriscando uma compra, se eu não me engano, no próximo candle, né? Se ele testasse aqui para baixo. Ele testou muito pouquinho, eu acabei apertando o botão, e aí tomei esse stop aí. Eu comprei mais ou menos nesse ponto aqui. A hora que ele começou a voltar a descer, eu já me estopei logo aqui, para não ficar muito na expectativa. Se não me engano, foi 100 pontos, 120 pontos de stop nesse cara aí. Nesse ponto aqui, ele me confirmou que a alta estava minguada, né? Então, eu já estava procurando operações para venda. Mas aqui eu não fiz mais nada no mercado. Então, vamos só dar mais uma acompanhada em alguns candles aí, para ver o que acontece. Nessa situação aqui, eu já estou esperando mais a queda mesmo, né? De repente, testa
esses pontos de 50%, com ponto de negação, e volta a descer. Ele testou, ficou abaixo ainda, então o próximo candle ainda pode fazer o movimento contrário, né, para queda aí. Se a gente colocar a Fibo já está aí, né? É a máxima mínima, 50%, ficou ainda abaixo desse movimento, o movimento já está negado, né? Um padrão de continuidade aí. Então, queda, queda, parou aqui, vamos entender. Ó, temos um gatilho aqui, esse ponto, né? Um ponto que startou o movimento de alta, jogou para cima, então pode ser um ponto importante. O que a gente tem aqui ainda? Uma confirmação de rompimento. Então, o próximo candle ainda pode vir e tentar romper, né? Mas pode gerar uma compra aqui, já que ele negou esse ponto, para tentar romper o candle anterior também, né? Vamos ver aí. Vamos lá. O que aconteceu? Eu não sei para que lado, deixa eu ver só para que lado que ele testou. Testou para cima, foi para cima primeiro. Pelo minuto um candle verde aqui, né? Então eu não vejo como entrar comprado nesse candle. Se ele foi para cima e já negou essa máxima, só ver aqui se no minuto dá para ver se ele fez isso. Isso. A primeira coisa que ele fez aí, galera, foi violinar a máxima anterior. Então ele já tinha que fazer o quê? Concluir o movimento. Então acaba que a gente viu uma falha, né? Ele veio, ele fez o pullback e travou, e aqui a gente ainda tem o nosso querido ponto de parada segurando o movimento. Então a probabilidade agora é de buscar talvez esse rompimento ou esse aqui, certo? Que seria uns 50% do movimento aí. Beleza? Ele rompe o candle anterior, dá o primeiro alvo ali. Deixa eu ver aqui, deu o primeiro alvo, deu, pegou esse rompimento também. Então a gente tem aqui agora uma máxima mínima de 50%, tem esses pontos de parada, ele pode vir testar e continuar, como também pode vir testar aqui, ou ir para ver se ele para nesse 50 ou não, né? Só vai, sobe, movimento altista. Então, vamos ver se dá alguma outra operação por aqui. Ó, aqui, o que aconteceu, né? Se o 35 tivesse vindo testar esse ponto aqui, poderia dar compra, né? Porque ele fez esse movimento, ele falhou. Para ele voltar a subir, o ideal seria que ele fosse o quê? Voltasse no ponto de rompimento e desse esse candle aqui para romper. Então, se ele tivesse testado um pouquinho mais aqui, talvez eu pegaria esse movimento, tá? Não foi o caso aí, né? Então, provavelmente ficaria de fora. Aqui ele voltou a negar o movimento. Alvo nos 50%. Candle Ariel. Não rompeu o candle anterior. Se está vindo dos 50%, o ideal é que ele rompa, né? Só se ele negou aqui. Vou colocar a linha. Tá bem em cima. Eu já acho. Eu me perdi aqui agora. Eu acho que ele não tinha rompido, então era a probabilidade dele voltar, né? Ele veio, fez o teste de rompimento para voltar a descer. Agora já abriu o gráfico, já perdeu a graça, mas ficou todo enrolado aqui, né? Nossa, aqui não é legal ficar buscando operação. A gente tinha até referência, né, do ponto aqui de parada para tentar pegar alguma situação. E o último rompimento que ele ficou travado, né, entre esses dois pontos aí. Então, se fosse para comprar, seria nesses pontos, nessas violinadas, e se fosse para vender, a mesma coisa. Beleza, galera? Então, até a próxima e até mais.